Então vamos a mais um novo episódio. Pelos vistos ganhámos assim o hábito de trazer padres muito melhores do que nós, pelo menos muito mais novos do que nós, para nos animar e para nos confirmar neste caminho que aqui na Paróquia de Cascais procuramos vir a fazer. Hoje já com o 41º episódio deste podcast Vamos, que tem também este espaço para a gente conversar e conhecer algumas pessoas. Hoje estamos com o Padre Lourenço. O Padre Lourenço foi ordenado, nós estamos a gravar isto... 3 de julho. 3 de julho, sim. Nós estamos a gravar isto no final de agosto, por isso tens 2 meses incompletos de padre. Nem isso, fresquinho. E já vamos conhecer um bocadinho melhor a história da vocação e da vida do Padre Lourenço. Mas o Padre Lourenço esteve cá este fim de semana aqui na Paróquia de Cascais. O Padre Mendes está a acompanhar um dos nossos campos de férias, o Milonga, e por isso, como tu se calhar ainda não tomaste a posse, entre aspas, dos trabalhos que o Sr. Patriarca te confiou agora para estes primeiros anos de padre, então vieste aqui dar uma mãozinha. Então conta-me lá o que é que andaste a fazer aqui neste fim de semana em Cascais e como é que... Padre Nuno, fui muito bem recebido em Cascais, isto é... Comecei logo... Não é notícia, isso é apenas... Exatamente, não, isso é evidente, mas pronto, mas confirmo. Bom, eu cheguei sexta-feira, não foi? Foi. Não, sábado. Estava a ver, tinhas vindo, mas não tinhas ido lá à casa. Cheguei sábado logo para a missa dominical da tarde, embora quisesse chegar mais cedo, mas não deu. Cheguei sábado para celebrar a missa dominical e, portanto, foi muito a celebração das missas na igreja paroquial, no domingo também. Tu celebraste as missas todas na igreja paroquial, não celebraste todas? Exatamente, portanto celebrei uma no sábado e no domingo todas também na igreja paroquial. 2 de manhã e uma à tarde. Exatamente. Bem, mas, sabes que ainda há mais 6 missas além dessas que tu celebraste. Pois eu percebi que isto... Há 7, mais uma de sábado à tarde também. Por isso celebraste algumas, sim. Celebrei algumas, uma pequena parte, mas uma boa conta. Então para um padre novo já é um bom ranking. Não, mas também, quer dizer, mais interessante ainda foi... Mais interessante que a missa não há nada, mas pronto. Aqui apanhei a procissão do mar. Isso foi a grande novidade. Ou seja, ir na procissão e também ir nos barcos. Foste nos barcos. Fui nos barcos. Fui com a Nossa Senhora. Exatamente, os navegantes. Ali pelo mar. E tiveste com o Padre João Paulo, que esteve connosco também no episódio anterior aqui do episódio. Com o Padre João Paulo, que eu não conhecia. Fiquei a conhecer, com muito gosto. Padre João Paulo, muito simpático, é verdade. Foi assim muito bom eu ver... Eu gosto muito de procissões no geral. Bem, eu sou um betinho da cidade e não tenho assim sim, já lá vamos. Muita experiência, já lá vamos, mas quer dizer, no meu contexto de história de cidade não havia tanto esta coisa das procissões, mas eu no 8 de dezembro, antes de entrar no seminário, no 8 de dezembro habitualmente tinha uma procissão na terra do meu pai e da minha família paterna em Salvaterra, portanto Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E aquilo marcava-me sempre muito. Eu gostava sempre muito da procissão, da música, da banda, das pessoas a atirar flores e de ver a devoção do povo, não é? E portanto é uma coisa que eu tenho algumas... Esta procissão é sui generis, já percebeste? Esta é sui generis, por muitos motivos, mas então esta coisa de entrar num barco e nos pormos no meio do mar sim, isso... Eu, por causa disso, foi a primeira vez, eu estou cá há 14 anos, por isso esta já é a 14ª procissão do mar. E foi a primeira vez que eu fiquei em terra. Pois. A primeira vez que eu fiquei em terra. Normalmente o senhor prior faz o que os outros padres mandam, não é? Por isso hoje... no vosso caso não. No teu caso, estás cá uma vez, tinhas que fazer a experiência completa, não é? O Padre João Paulo também está cá por tão pouco tempo, não é? E ele ficava sempre em terra também a ajudar o Padre Roca a acompanhar as pessoas na oração. Então ele também, este ano, ele também me pediu para ir no mar. Ele também não tem a certeza se alguma vez há de estar cá nesta altura, não é? Porque ele é missionário, mesmo que venha cá a Cascais, e há de vir, com certeza, muitas vezes, pode não calhar neste fim de semana. Por isso, foram vocês os dois para o mar, e bem, espero que se tenham portado bem. Muito bem, nada de enjoos, tudo ótimo. O mar também estava... O mar está sempre calminho. Estava calminho, sim. E foi muito emocionante até, especialmente essa parte do mar, depois o rezar pelos pescadores, pelos que já morreram, o atirar flores ao mar. Sente-se muito que as pessoas estão ali de coração inteiro, não é? Vivem aquilo com muita intensidade. E portanto eu pude testemunhar isso e viver também com muita intensidade. Foi muito bonito, foi um dia muito bonito.
Bom. Então, assim, algumas coisas, sem dizeres mal nem demasiado bem aqui da paróquia, por isso, mas alguma percepção, qual é que é a perspectiva de um padre novo, não é? Tu foste lançado às feras, basicamente, porque tu chegaste para a missa da tarde de sábado, eu estava a celebrar outra missa da tarde de sábado, por isso nem sequer eu te apresentei, nem sequer tenho um conceito do que é a paróquia de Cascais ou deixa de ser a paróquia de Cascais, ou as pessoas. Estamos ainda em semiférias, por isso não tiveste cor em quase missa nenhuma. Os leitores são sempre os mesmos ou são sempre aqueles que vão variando porque também os outros estão de férias. Ministros da comunhão se calhar também não apareceram os normais, ou seja... Tu apanhaste uma paróquia não em velocidade de cruzeiro, mas em velocidade de férias e às vezes até com alguma dificuldade de chegar propriamente à igreja por causa do estacionamento e tudo, com mais turistas, se calhar. Ou seja, estou a falar de cor, eu não faço a mínima ideia porque eu celebrei fora da igreja. Eu sinto que mesmo claro que estamos em ritmo de férias, estamos em agosto, mas mesmo assim eu senti uma comunidade local nas missas, quer dizer, à parte dos turistas, claro, e nesta altura das festas do mar, há aqui muita gente, há aqui muito movimento, mas eu senti uma comunidade, tive essa percepção, isso foi bom, e mesmo assim muitas missas, e todas elas bem compostas, portanto mesmo nesta velocidade mais... Sim, eu estava a tentar situar que era, tanto em relação a ti, tu não fazíamos a mínima ideia o que é que ias encontrar, e eu também não te disse nada, nem preparei, nem propus nada o que é que ias encontrar, e as pessoas também não. As pessoas estão habituadas, não é? Cada dia tem um dos padres normais, cada da paróquia, e de ou repente o padre Mendo ou o padre Roque, por isso é normal, ou seja, estão habituadas a receber e às vezes nós já vamos tendo assim umas quantas manhas, qual é que é o paramento que gostamos de usar, qual é, se o altar, se o missal fica de pé, deitado ou não sei o quê. As pessoas depois também vão começando a ter essas atenções e essas delicadezas e a perceber que todos somos o mesmo, desempenhamos o mesmo serviço, não é? Sim. Mas depois cada um também está mais à vontade ou está mais habituado, né, a essa forma de celebrar. Mas até por falar nisso, muitas vezes iam-me perguntando no início, na preparação da missa, assim, como é que é fazer, o que é levar, quando é que quer ir, eu não faço a mínima ideia, é como costuma ser, quer dizer, não sei. Não, é porque o Padre Nuno às vezes tem uma maneira, o Padre Nuno outra. Boa. Decidam. Então ficas a saber, exatamente. Então e como é que foi essa? Tendo em conta isso, ou seja, foste lançada às férias no bom sentido e as pessoas também não fizeram nada de especial, porque não sabiam que eras tu, por isso foi mesmo uma experiência, assim, natural e improvisada no bom sentido, ou seja, não foi preparada, não, agora temos um padre novo, temos que chegar a horas. Temos um padre novo, temos que estar bem vestidinhos. Ou temos um padre novo, temos que ir lá cumprimentar. Não, zero. Foi tudo, foi mesmo o que viste é o que é. Não é? Sim. E as pessoas também, se calhar, também fizeram exatamente a mesma experiência. Olha, este padre que eu não conheço de lado nenhum, por isso tiveram também que te apreender, não é? Logo assim à partida. Sim, há alguma, já disseste, já falaste um bocadinho da procissão do mar, mas e também em relação à paróquia, ser uma comunidade, que ias percebendo o corpo da comunidade a rezar, há assim alguma coisa assim de algumas medos, ansiedades, alegrias próprias de um padre que chega a um sítio, como é que se prepara para celebrar missa num... Pois, quer dizer... Tu não celebraste muitas missas, no máximo celebraste para aí 50, 70. Pois, exato, sim. No máximo 70. Sim, é verdade. Não, mas eu acho que há sempre a questão da comunicação, é uma questão importante, não é? Especialmente a parte da homilia. Quer dizer, a coisa de vir para um sítio totalmente novo... É não saberes quem é que vais... Exatamente, quer dizer, não saber como é que as pessoas estão habituadas a ouvir, ou como é que é a maneira de chegar a elas, não é? Chegar aos corações. Porque de facto não é igual, não percebemos que não é igual uma paróquia urbana, uma paróquia rural, quer dizer, há muitas diferenças. E portanto esse compreender as pessoas e aquilo que as pessoas também estão à espera, ou aquilo que as pessoas, a maneira de chegar ao coração delas, é preciso alguma experiência, não é? É preciso experiência no terreno. Portanto, quando essa experiência é nula, temos de fazer umas contas e imaginar. Ou então, eu também tenho um bocado esta coisa, à medida que vou falando, eu também estou a tentar um bocado testar as pessoas e ver se estou a ser acompanhado, se não estou, e eu por acaso senti que fui acompanhado, quer dizer, eu sentia mesmo gestualmente as pessoas, as reações corporais estavam atentas e estavam atentas. Também podia ser curiosidade, é um padre novo desconhecido, vamos lá ver o que é que ele tem para dizer, pode ter sido um fator a favor, mas de qualquer maneira isso ajuda muito, não é? Esse sentirmos à escuta das pessoas, a hospitalidade também na escuta da homilia, bem, põe-nos logo muito mais à vontade e portanto o nervosismo foi-se dissipando. E depois também muitas missas, às tantas, já nas primeiras estamos mais a testar, nas outras estamos já... Falaste sempre a mesma coisa?
em 4 missas diferentes? Não, acho que não falei sempre a mesma coisa. É pena nós não gravarmos as missas, só gravámos uma. As pessoas depois, se quiserem ouvir, vai estar no nosso podcast da paróquia de Cascais, não este do podcast Vamos, mas temos outro, né? Mesmo da paróquia, onde pomos as homilias dominicais também e outras comunicações da paróquia. E pronto, como foste tu a celebrar a missa vespertina, que é essa que nós transmitimos no YouTube, naturalmente, então as pessoas depois, se quiserem ouvir, eu ainda não ouvi, devia ter ouvido, que era para preparar as homilias também de domingo, mas vou ouvir. Sim, mas foste repetindo as... Quer dizer, havia o coração da ideia foi sendo mais ou menos o mesmo, mas depois acho que até nos exemplos que dava, na maneira como abordava as coisas, isso vai variando, porque também é preciso alguma espontaneidade do momento, senão torna-se uma coisa muito... Boa. Sabes que quando eu fui ordenado padre, há 20 anos, há 2 meses, por isso não sei qual é que é a proporção, mas pronto, mas logo no princípio fui nomeado para o seminário, para o pré-seminário, e fiquei lá durante 5 anos, e por isso o único sítio que a gente repetia, o único local onde a gente repetia as missas e nunca presidia era na Sé. Íamos à missa com o Sr. Bispo lá nos pontificais e nos dias solenes, né? Tudo o resto, todas as semanas do ano, eu ia a um sítio diferente. Por isso, aquilo até era engraçado, durante 1 ano, durante 2 anos, ao 3º ano, tive assim uma ideia, uma percepção assim um bocadinho parva, que era, vou lá fazer o quê? Artista de circo, artista convidado, as pessoas todas a dizer, olha um padre novo, mas qual padre novo? Não olhem para mim, olhem para o Evangelho. Venho aqui fazer o quê? Isto serve para alguma coisa? Então era assim muito, estou a preparar, não é? Mas vou lá fazer um número de circo, não é? Ideias parvas, todos nós de vez em quando temos, não é? Então lá na minha oração, lá na minha reflexão, não vou contar tudo, mas cheguei à conclusão que em vez de estar preocupado o que e como dizer, né, devia estar sempre preocupado e sempre atento naquilo que Deus tinha para me dizer. Por isso, no meu caminho de santificação. E depois logo se vê. Se Nosso Senhor quer que eu celebre para 3 pessoas todos os dias, sempre as mesmas 3, que seja. Se Nosso Senhor quer que eu presida no Santuário de Fátima para 1 milhão de pessoas a falar estrangeiro, que seja. Mas a minha preocupação não devia ser será que a minha conversa vai mudar a vida de toda a gente que vai passar por mim e que eu possa acompanhar e possa ver esses frutos? Não, a gente deve se preocupar e deve se empenhar de uma forma muito segura por esse caminho de santificação pessoal. E depois o resto, Nosso Senhor faz o que quiser. Vais ver, eu também já estive nas paróquias para onde tu vais agora, ou na paróquia com vários locais que tu vais agora, e agora também aqui em Cascais vais ver que vai acontecer muitas vezes tu acabares uma missa a pensar, isto hoje não correu bem, confundi-me, não disse nada do que tinha pensado, se calhar fui demasiado duro, se calhar fui demasiado parvo, né? Assim, qualquer coisa, de vez em quando vem assim aquelas coisas, olha, não correu como a gente tinha preparado, né? Sim, é porque nós celebramos para aí não sei quantas missas domingo e às vezes até sabemos compará-las umas e outras, né? E é engraçado, sempre que isso acontece, ou quase sempre que isso acontece, há uma pessoa qualquer que tu nunca viste na vida que passa por ti de uma maneira completamente assim, diferente e diz-te de uma forma sincera, muito obrigado, Senhor Padre, isto hoje foi mesmo importante. Isso já me aconteceu. E tu ficas a olhar para Deus a dizer, muito obrigado por mais uma vez me dizeres e me mostrares que eu sou insignificante. É muito aquela coisa, a noção de ser instrumento, não é? Aprender isso não... Sim. Isso dá-nos uma confiança brutal, mas ao mesmo tempo dá-nos uma exigência também extraordinária. Ou seja, nós não vamos entreter um momento. Nós vamos ser, não pelos nossos méritos, mas vamos ser instrumento da graça de Deus, que salva vidas. E por isso não é aquele equilíbrio, não é? Confiante, de ser do mais importante, um momento importantíssimo, e por outro lado também perceberes que não está nas tuas mãos, por isso só tens que confiar. A quantidade de vezes, agora já não, mas aqui mesmo em Cascais, a quantidade de vezes quando eu dizia a palavra da salvação, glória a vós Senhor, enquanto as pessoas se sentavam, e agora? E eu ficava com medo, a tremer e a dizer, calma aí, então como é que vai ser agora, como é que vai ser? Eu já tinha preparado tudo, mas ficava nervoso, não é? Respirava fundo, pronto, bora lá. Mas houve várias vezes que eu me lembro de pensar, se isto não fosse aqui na paróquia, ou se estivesse aqui outro padre, eu dizia, não, hoje não consigo, hoje não dá, hoje não consigo lidar com esta ansiedade, com este medo, e pronto, e graças a Deus, Nosso Senhor vai nos mostrando, vai nos dizendo que é Ele que trabalha em nós, e isso é muito bom.
É libertador, não é? Exatamente. Então assim mais, falaste da procissão do mar, das missas, pronto, basicamente foi isso. E depois tivemos assim Sim, também tive a oportunidade de ter algumas confissões e algumas pessoas foram conversar comigo. Andaste para aí também a passear um bocadinho assim nos intervalos das missas? Andei a passear, a conhecer um bocadinho melhor Cascais, sim. E sim, de facto, e lá está, também é uma altura muito turística, não é? É uma altura com especial movimento. Tu não quer dizer, Cascais. Pois, com especial movimento. Os movimentos são sempre especiais. Um é por causa de uma coisa, pronto, exatamente, se calhar é mais isso. Mas temos sempre movimento. Isto aqui é sempre a abrir. Sempre a abrir. Pronto, mas fiquei muito bem impressionado. Mais do que já estava. Bom. Eu tenho acompanhado às vezes este podcast, portanto, agora estar deste lado da tela e deste lado da paróquia é normal. É interessante. Boa. Então vá, Padre Lourenço. Então já começámos a tentar conhecer-te um bocadinho, já percebemos pela conversa que tu és citadino. Sim. E que tens raízes em Salvaterra de Magos. Sim. Né? Mas conta um bocadinho melhor. Tens irmãos, és o mais velho, és o mais novo, qual é que é a tua paróquia, qual é que foi assim mais ou menos o teu percurso de vida cristã, né? E porque é que, por carga d'água, que depois este chamamento, esta vocação encontrou em ti uma possibilidade de resposta e de uma resposta cada vez mais inteira e completa. Ok, então eu sou de Lisboa, né? Sou ali da paróquia de São João de Deus e portanto sempre vivi aí, tenho 24 anos, sempre foi esse o meu contexto. Não é assim uma vida muito longa. Com 24. Pronto, com dispensa de idade. Fazes anos em que mês? Faço anos em setembro. Então está quase. Sim. Tu foste ordenado mais novo do que eu, porque eu faço anos em agosto, por isso. Pronto. Mas pronto, cresci na paróquia de São João de Deus. Sim, tenho irmãos, tenho 3 irmãos. Somos 4 bem distribuídos, 2 rapazes e 2 raparigas. Para não haver dúvidas. Eu sou o terceiro desses 4. Portanto, tenho uma irmã mais velha, 10 anos mais velha que eu. Depois tenho um irmão 7 anos mais velho que eu. E depois houve um intervalozinho. E depois houve um intervalo, exatamente. Depois sou eu e depois é a minha irmã com 2 anos de diferença, mais ou menos, nem isso. E portanto nós costumamos dizer que é um bocado 2 gerações de irmãos. E sim, até mesmo nas férias, eu sempre passei depois mais tempo com a minha irmã mais nova, não é? Muitas vezes íamos os dois com os nossos avós, por exemplo, ao Algarve ou assim. Então tens um tique de irmão mais velho também? Também tenho um tique de irmão mais velho, também tenho essas manias. Infelizmente tenho as manias todas, de mais velho e de mais novo. Mas sim, portanto... Família cristã, sim. Das várias gerações, dos vários lugares, ou seja, era normal ir à missa, era normal... Sim, rezar. Quer dizer, em casa sempre foi normal, eu sempre tive a rotina de ir à missa. Mas não é assim a minha família toda, nem do pai nem da mãe, portanto... Tá bem. Família nuclear. Mas a família nuclear, sim, os meus pais sempre nos inculcaram isso foi muito bom, sempre estive ali, ainda por cima vivendo perto da paróquia. Portanto, ou seja, a tua realidade de igreja foi sobretudo a paróquia. Foi sobretudo, sim, a paróquia de São João de Deus. Era na paróquia que andavas na catequese. Exatamente, fiz lá a catequese. Tens alguns grupos, acólito, sim. Sim, depois até também participei assim num grupo de jovens, assim uma coisa muito, muito caseira, muito lá com... Portanto, o meu prior era o Padre Carlos Pais. Foi durante a maior parte do tempo, depois já no seminário agora foi ao Padre Robson, os meus 2 párocos. Mas também havia um coadjutor, que era o Monsenhor Alberto Teixeira Dias, que lá estava na paróquia. Um santo. E pronto, e o Padre Alberto também organizava ali um grupo de jovens, o Tau, chamava Grupo Tau, sim, da Cruz Tau. Do Tau. Sim, o T. E nós... E portanto, aquilo era engraçado. Era malta mais velha que eu, na verdade. Eu acho que era mesmo mais novo. Eram já universitários e assim, e eu ali pelo secundário. Mas o Padre Alberto chamou aquilo e era engraçado, era assim uma coisa muito de conversa. Conversa, sim. Sim, muito informal, até muitas vezes na casa paroquial, do jantar e assim. Mas pronto, portanto, este é o contexto principal da paróquia, de vida cristã. Sim. Depois também tive um bocadinho ligado à paróquia de Campo Grande, porque estive nos grupos de jovens, Verbum Dei. Boa. Fiz lá 3 anos. E porquê é que foste lá parar? Por amizades? Não, por acaso não. Foi um bocado porque gostava de ter um grupo de jovens. Quer dizer, assim, um grupo de jovens mais... Grupo de jovens mais perto aqui do meu... Exatamente. Não, e o Campo Grande tem fama, não é? Tem grupos de jovens muito grandes. Tem uma grande fama. Tem uma grande fama. De facto, é uma coisa enorme. É verdade. Com muita gente, muita juventude. E, portanto, sim, até foi a minha mãe que influenciou muito, que quis muito que fôssemos para lá, eu e a minha irmã mais nova também foi, e portanto andei lá 3 anos. Fiz lá... Os irmãos mais velhos não foram para o Campo Grande? Não. Para o Campo Grande não chegaram aí. Foi uma coisa que surgiu mais tarde.
mas aquilo tem assim um percurso, portanto, os 2 primeiros anos é o passo a passo e o grão a grão, portanto tem aquela lógica inicial, e depois o terceiro ano havia assim várias hipóteses de escolha, portanto um bocado dependendo do interesse que eu tinha, e eu aí já estava no 12º e escolhi um grupo que se chamava CPD, que é Conhecimento Pessoal e Discernimento, porque eu já andava com aquela coisa no de discernir, é uma 12º. coisa interessante, sim. E pronto, e depois no ano seguinte no seminário, portanto deixei os grupos jovens, portanto, mas isto para dizer que também tive essa pertença, também foi importante, especialmente para moldar alguns traços da minha personalidade, porque sou um tipo um bocado tímido e um bocado reservado, e aquilo, lá está, também por não conhecer ninguém, não é? Praticamente, aquilo foi um bocado a lançar às feras, não é? Mais desafiante. Agora anda para a frente, que isto, e portanto exigiu de mim esse ir do meu conforto, não é? Esse estar, integrar no grupo, e pronto, isso foi muito bom, isso para mim foi muito bom. E pronto, e depois também tive uma formação cristã, portanto já temos casa, já temos paróquia, já temos Campo Grande, tive também um colégio católico, e portanto, isso também foi muito importante para o meu crescimento na fé. Portanto, digamos que temos assim várias frentes onde... Colégio católico, que é o Sagrado Coração de Maria, que é ali também, portanto eu tinha ali um eixo fundamental, que era casa, paróquia, colégio, aquele... Giro. De uma ponta à outra. Não havia trotinetes ainda, acho eu. Não havia trotinetes. Se houvesse, era espetacular, porque aquilo sim, era tudo... mas aquilo mesmo a pé fazia-se bem. Em menos de 15 minutos estava no colégio e passava pelo paróquia, portanto era ali o eixo, a minha vida andava muito ali naquele eixo. E pronto. Então no colégio, tu andaste no colégio sempre? Andei no colégio sempre, sim. Entrei lá com 3 anos e saí lá no 12º, portanto fiz lá a carreira completa dos 15 anos. E o colégio católico, ou seja, percebias claramente também esse ambiente, essa proposta, essa linguagem. A presença das irmãs, não é? As irmãs do Sagrado Coração de Maria. Tenho uma tia-avó, ou melhor, tinha 2 tias-avós, não é? Uma já está no céu, a mais nova ainda tem muito para fazer aqui em casa, aqui em terra, mas também sempre estivemos muito ligados às irmãs do Sagrado. O Sagrado é espetacular. Em Portugal tem vários colégios, não é? Sim. E pronto, e quer dizer, sim, havia a presença das irmãs, isso foi sempre uma coisa que me fascinou durante a minha vida, que é esta gente que tem uma vida estranha, não é? Diferente, mas que se entrega totalmente a esta coisa do Evangelho. O que é isto, não é? Isto sempre me suscitou muito fascínio, e isso na paróquia com os padres. Bem, a Verbundei também tem lá as missionárias, e depois no colégio, no dia-a-dia, aquelas irmãs que estavam ali, umas na papelaria, outras professoras, outras a trabalhar na secretaria, aqui e acolá. Portanto, aparentemente também com uma atividade no mundo, mas o essencial da vida daquelas mulheres era outro, não é? Era Cristo, era a entrega total. Isso causa espanto mesmo sem que elas abram a boca, não é? Só o perceber isso. E uma coisa, eu sempre gostei muito do lema das irmãs, que é o lema de Jesus, que é: eu vim para que tenham vida. Elas levam ao peito, né, na cruz escrito ut vitam habent, portanto, para que tenham vida. E essa coisa, para que tenham vida, esta gente que entrega a vida para que outros tenham vida, não é? E pronto, eu acho que a obra das irmãs, a obra do Instituto é muito importante, não é? Na educação, muita gente, muitas gerações. Há algum episódio que te lembres, ou alguns episódios lá marcantes, ou pessoas marcantes do lado do Sagrado também? Sim, eu tive pessoas marcantes várias, irmãs e professores, e colegas também. Enfim, aquilo tinha uma coisa que também era muito interessante. Um dia por ano, em cada ano, tinha... Um dia por ano? Ou seja, sim, um dia letivo, era o chamado dia de formação. Portanto, não tínhamos aulas, né? Cada ano ia para o seu sítio, mas não tínhamos aulas. Mas era um dia para todos, o mesmo dia. Sim. Imagina, 12 de janeiro... Não, eu acho que não coincidiu, mas agora não tenho certeza, mas não coincidiu o mesmo dia para todos os anos do colégio. Mas todos os anos tinham essa proposta. A cada ano tinha... Aí a partir talvez do 4º ano. Sim. Que era e portanto íamos para um sítio diferente, tínhamos um dia diferente, um dia sem aulas, mas esta coisa da formação humana, as irmãs insistem muito no conceito de formação integral, não é? A formação cristã não dispensa nunca uma formação humana, portanto temos de ser homens e mulheres saudáveis e completos para sermos também bons cristãos no mundo e depois bons cidadãos na sociedade. Este cruzamento sempre muito na linha da frente do projeto educativo. E pronto, esses dias de formação, alguns foram de facto muito marcantes. Eu lembro-me de talvez no 9º ano, agora não tenho a certeza quando é que foi, mas na Casa de Saúde da Idenha, que foi
pronto, que é também uma realidade, nós vamos um bocado a medo, como é que vai ser. Mas era uma formação também prática, ou seja, não iam ouvir conversa não, num não sítio era, diferente. Não, normalmente íamos visitar um sítio e tínhamos interação, especialmente depois com os mais velhos, claro, a coisa vai ganhando outra intensidade. Então estás a falar da Idanha, sim? Da Idanha, pronto, aqueles medos com que se vai, não é? Como é que isto é uma realidade um bocado desconhecida, e depois a interação com as pessoas, a simplicidade das pessoas também, o entusiasmo com que nos receberam, e pronto, e nós cada vez mais percebemos que somos irmãos de todos os homens e todas as mulheres, não é? E que somos chamados também a servi-los, mas essa normalidade, o normalizar também essas coisas é importante. E depois no seminário também tive a experiência do telhal, nesse aspecto também foi muito importante. Mas pronto, várias outras coisas, também as irmãs estavam ali muito ligadas a camarata, às galinheiras, e portanto também tive a oportunidade de dar explicações, no 12º ano ia dar explicações uma vez por semana às galinheiras. Muito bom, portanto... Fora do teu tempo letivo. Aquilo era fora do tempo letivo, acaba por ser, porque era uma tarde que não tinha aulas, mas fazia parte do currículo. Era uma cadeira de voluntariado, havia assim várias opções, eu escolhi voluntariado e portanto depois abracei esta coisa das explicações uma vez por semana. Mas portanto é isto que eu destaco, quer dizer, a coisa da formação humana, não é? E do estarmos prontos também para ir às fronteiras, assim, algumas fronteiras, digamos assim, de existência, até da pobreza, da saúde mental, não é? No caso da Idanha, mas do irmos a todos para que todos tenham vida, lá está, não é? Sim, nós já muitas coisas que disseste, a gente já conseguiu perceber, assim, alguns sinais de sede de vocação, como que diz, de abertura à vocação e desejo de perceber o que projeto é que Deus poderia ter para nós, não é? Podia contar connosco. Então diz assim de uma forma mais concreta ou mais apontada esse clique, ou não há de cliques, né? Essa coisa automática, mas essa escolha, essa decisão, e como é que correu essa decisão, quer interiormente, quer na família, quer depois, ou seja, como é que entraste no seminário? Entraste no seminário no final do 12º? Sim. Podias ter ido para uma faculdade qualquer, com certeza que a tua área não seria teologia, se calhar, ias para outra área qualquer. Como é que isso surgiu de facto, e como é que naquele momento tu tiveste essa liberdade, esse discernimento interior e essa resposta, esta responsabilidade? Pois é, enfim, eu acho que de facto a nossa história vocacional, a minha pelo menos, coincide com a história toda da minha vida, porque de facto desde cedo há sinais e vamos vendo que Deus vai delineando o nosso caminho, não é? Vai nos conduzindo, portanto eu consigo identificar desde cedo muitas coisas. Consigo perceber que tive sempre um desejo, um fascínio por estas coisas de Deus. Isso é uma coisa que eu não me dei a mim próprio, claramente, não é? Que encontrei em mim. Isso é evidente para mim. Portanto, mesmo em miúdo, como ouvimos já, muitas histórias vocacionais têm este traço de miúdos que gostam de brincar aos padres e às missas. E eu tinha isso. Confesso, eu tinha isso. Portanto, muitas vezes a seguir à missa... Sabes, não sei se isto é segredo, não é? Mas na participação lá dos processos lá próprios também até chegar a ser padre, num dos processos, uma das questões, uma das coisas é, então sabe se ele brincou a padres quando era miúdo, ou seja, e isso é valorizado, ou seja, em vez de ser uma coisa de menosprezar porque parecia que estava a gozar com uma coisa séria, isso é valorizado porque desde pequenino, à sua maneira e na sua linguagem, já havia este encanto, esta inclinação. Sim. Eu não me lembro de brincar muito a padre, só com aquelas bolachas a ver que eram hóstias porque era para comê-las, mais nada. Exato. Mas tu já brincavas também eu já procissões e a missas? Não elaborava assim tanto depois procissões e coisas, mas missas tinha. Portanto, eu... Normalmente ao domingo nós íamos sempre à missa das 11 horas, que é assim, era a missa da catequese. Já agora um parênteses, já ouvi aqui uma família a dizer que os próprios miúdos brincam também às missas, e um faz de Padre Mendo e outro faz de Padre Nuno. Uau. Ou seja, miúdos de 5 e 4 anos já conseguem estar atentos às diferenças, às manhas, aos gestos, à forma deles falarem, de nós falarmos. Então, os pais a comentarem que um faz de Padre Mendo e outro faz de Padre Nuno é delicioso, é delicioso. Mas é que, de facto, as crianças têm mais capacidade, às vezes, de percepção e de análise das coisas do que nos parece, não é? E mesmo eu próprio vejo isso em mim, quer dizer, eu lembro-me, não sei que idade é que tinha, mas é certamente muito pequeno,
e de estar de intrigado com o Pai Nosso, com a oração do Pai Nosso na missa. Quer dizer, Pai, mas o Pai eu conheço, este senhor que está aqui ao meu lado, não é? Sim. O que é esta coisa de toda a gente estar a dizer Pai Nosso? Sim. E devia ser um miúdo muito pequeno, portanto, havia ali muita coisa que me intrigava, e depois quer dizer, o ritual da coisa, o que é aquele homem com aquelas roupas, porque é que se faz assim, porque é que se faz assado, porque é que se toca assim, portanto, tudo isso causava uma certa estranheza, um certo fascínio, que de facto, numa fase da vida é uma coisa infantil, depois o brincar às missas é um bocado replicar isso. E pronto. Não é que tenha necessariamente uma grande profundidade, mas é como dizíamos, há alguma coisa ali de inclinação que já está, não é? Bom. Mas no 12º ano, com certeza que não foi para brincar às missas que entraste no seminário. Mas a coisa foi ganhando outros contornos. Qual é que foi assim o teu rosto de igreja, não é, que confirma e cativa, por assim dizer, para poderes dar esse passo de entrada no seminário? Bem, mais um passo, não é o mais importante, mas é um passo sim, é um culminar, não é? É um culminar. Mas foi o quê? Foi o Sr. Prior? Foi o Padre Alberto? Foi mais o Padre Alberto, sim. Quer dizer, foi muita gente, como eu disse. Portanto, claro, sim. Não, mas nesse momento de entrada há um... Mas ali o Padre Alberto... Tens de confrontar com alguém, ou não... Exatamente. Na verdade, ele é que um bocado teve a iniciativa de ir até mim e de me pôr a questão vocacional da maneira certa, porque esse é que é o... Estamos ali, não existe também cliques, mas este é uma mudança de paradigma, que é o que é que Deus quer de ti? Claro. Esta simples pergunta... Não é o que é que tu queres, o que é exatamente, que tu querer, é totalmente diferente, porque nós estamos habituados quando somos isso também miúdos, é importante, mas é importante depois conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Sim. Mas nós quando somos miúdos e quando é coisa de escolher a área e toda a gente pergunta sempre o que é que queres ser, não é? O que é que queres ser quando fores grande, o que é que queres ser, o que é que vais fazer, o que é que queres. E nós estamos habituados a isso e a pensar dessa maneira, mas quando alguém se põe diante de nós e diz, olha, o que é que Deus quer de ti? Já lhe perguntaste? Já tens tentado saber? Ok, isso é diferente, isso é outra coisa. Como é que isso se faz? E como é que isso se faz, exatamente, pois é essa parte, como é que isso se faz, E portanto o Padre Alberto deu um bocado esse pontapé de saída, mas depois ele sempre deu um testemunho de padre feliz. Isso é uma coisa que era um padre feliz por ser padre. Lá está, humanamente uma pessoa até muito afetuosa, muito calorosa, com muita graça, né? Com muita piada. Uma figura, entrava-se ali nos claustros da Igreja de São João de Deus, tem aquela parte de trás, assim, tem um bar também, tem uma parte mais social, e ele muitas vezes estava a fumar o seu cachimbo e a beber o seu copinho de licor, e portanto essa parte humana também, eu insisto muitas vezes nisto, né? Esta parte humana também fascina, porque é uma pessoa saudável, uma pessoa feliz. Sim. Mas depois é isso. Mas o segredo da felicidade não está nessas coisas pequenas, está em Cristo. Porque aquele homem gosta de ser padre porque sabe que tem uma coisa a anunciar, não é? Tem uma verdade a dar aos outros, uma vida a transmitir. Portanto, é isso que o realiza. Então, esta se calhar é uma opção de vida com algum sentido, não é? Com outra dimensão e com uma felicidade que nós não suspeitávamos, mas que está ali muito presente. Depois o cuidado que ele tinha por mim. Eu também tive muita experiência do sacramento da confissão. Isso sempre teve um lugar sempre muito importante na minha vida, não é? Perceber que Deus... Então tinhas um hábito de confissão... Sim, com ele. Ele confessava, estava muitas vezes a confessar, e mesmo quando não estava, eu ia bater ao gabinete e confessava-me a ele, e nele encontrava sempre este espelho de Deus que só tem para oferecer misericórdia e perdão e amor, não é? E restauração. Estava a pensar ao contrário, estava a pensar que tu eras tão pecador que não podias fazer mais nada se não ser padre. Não, porque só os pecadores é que vão para padre. Não, mas o coisa dele espelhar a misericórdia de Deus, isso sempre foi muito importante. E às vezes eu chegava mais, digamos, prostrado e esmagado pelo meu pecado, achar que era um imbecil e não tinha salvação possível, não é? E ele até dizia assim uma frase que é muito simples, mas dizia com uma intensidade e uma comoção que me fazia estremecer, que era, estava-se para mim e dizia, olha, que não foi por causa dos teus lindos olhos nem dos meus que Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, foi por causa da tua miséria e da minha. Portanto, esperança, não é? Sim. Deus ama-te. E pronto, e essa perseverança fez-me compreender não só que Deus me ama de facto, e que é bom ser cristão, mas que também é bom ser padre e testemunhar isso aos outros, não é? E dar e oferecer a misericórdia de Deus assim aos outros sem medida, quer dizer, com paciência, até como ele tinha comigo, não é? Com paciência, com pedagogia, com sentido de pai. E portanto a figura do Padre Alberto de facto foi muito marcante. Então depois entraste no seminário e isso foi-se confirmando ou foi esmorecendo? Como é que foi depois a experiência de seminário? Tu fizeste... Como é que foi o seminário? Como é que foi o teu percurso? Portanto, o meu percurso, eu entrei então em 2015
Entrei no seminário de Caparide. Foi ontem. 2015. Foi ontem. Entrei no seminário de Caparide para fazer o ano propedêutico. Portanto, o ano propedêutico é um ano inicial para consolidar-se em algumas coisas, digamos, mais básicas, até da identidade cristã, da oração, depois da vida comunitária, não é? Da vida de seminário, antes depois de começar os estudos propriamente na Universidade Católica. Portanto, eu fiz esse ano propedêutico e depois Caparide tinha ainda o primeiro e o segundo ano da Católica. Portanto, na Católica nós estamos 5 anos, fazemos um mestrado integrado, e o primeiro e o segundo ano são mais voltados para a filosofia e para as línguas, e portanto fazia-se essa separação assim, e depois a teologia, as cadeiras mais de teologia, já se passava para os olivais. E portanto eu fiz o primeiro ano ainda em Caparide, e depois veio uma coisa chamada Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, como é que se diz? Lá um documento do Vaticano também a reestruturar um bocadinho a formação sacerdotal. E, portanto, fundamentais para a formação exato, para a formação dos sacerdotes. E portanto eu apanhei essa transição em Lisboa. Lisboa, a nossa diocese teve sempre esse interesse em aplicar logo essas normas do Vaticano e essa maneira de compreender a formação dos sacerdotes. E portanto eu apanhei a transição, que é, no fundo, o que se quis fazer e o que se está a fazer agora em Lisboa é isolar mais o ano propedêutico. Portanto, tornar o ano propedêutico um ano mais autónomo, porque de facto acontecia que às vezes os ritmos do primeiro e do segundo ano eram muito diferentes do ritmo propedêutico. Isso, na lógica da casa, criava ali duas... E então assim, isola-se o propedêutico, tem o seu tempo mais ali no seminário, mais ter de interioridade e de vida comunitária, e depois, se é para continuar, portanto, é um ano muito de discernimento, é mesmo para continuar ou não. Vais lembrar os noviciados das ordens religiosas? Sim, mais coisas, exatamente. Mais coisa, esse estágio parece seminário maior, porque ainda não é propriamente o seminário maior em estudo da teologia, é uma etapa de discernimento em que se encontra toda a gente. Encontra-se a malta que vem do 12º como eu, a malta que vem do seminário menor, ou a malta que vem da faculdade, ou que já trabalha. Portanto, toda a gente se encontra ali, não é? E ali forma-se aquela comunidade. E às vezes até vêm agora de sítios diferentes, porque como isto está de acordo com as normas fundamentais, não é? Por isso, em princípio, todas as dioceses do mundo, mais tarde ou mais cedo, hão de aplicar e aplicar também segundo a sua, assim. Por isso é mais comum, não é? No meu tempo de seminário, basicamente antes de tu nasceres, a lógica era cada diocese, e a diocese de Lisboa era um bocadinho diferente mesmo nos ritmos de formação dos sacerdotes. Então nós, como recebíamos seminaristas de outras dioceses, às vezes não recebíamos logo, porque como os ritmos eram diferentes, não é? Então a gente só apanhava às vezes seminaristas só nos olivais, só nos últimos anos. Agora já é muito mais comum, desde o propedêutico, receberem ou ser uma comunidade só dos seminaristas que vêm das outras dioceses e que têm formação aqui também no Seminário de Lisboa, não é? Essa ideia, assim, tem sido assim. Mas pronto, mas eu, como digo, eu apanhei um bocado a transição, portanto eu não fiz o ano propedêutico com o modelo atual. Tem muitas semelhanças também, mas não fiz com o modelo atual. Acabei por fazer o primeiro ano ainda em Caparide e depois então aplicou-se essa mudança e portanto já fui fazer o segundo aos olivais. Não cheguei a estar inteiramente em nenhum dos modelos. Então no seminário diz-me aí assim, esta conversa é pior que as cerejas, não é? Mas assim uma coisa assim, mais desafiante, mais difícil, assim, que tiveste assim um bocadinho mais de bloqueio. Eu lembro de um padre também, formador meu de seminário, quando eu às vezes resmungava e pensava que não tinha vocação porque havia coisas no seminário que eu não aguentava e que eu não sabia lidar com aquilo, e ele dizia, pá, isso em princípio para mim é bom sinal, porque é sinal que não tens vocação para seminarista. Isso é uma coisa boa. Nós não queremos seminaristas com vocação de seminarista. Exatamente. Nós queremos seminaristas com vocação sacerdotal, que é normal que não se realizem aqui no seminário. Claro. O seminário ainda está muito debaixo da terra, muito na estufa, muito a cuidar das coisas para depois ser lançado. Não é? Exatamente. Assim, alguma dificuldade, não de crítica ao seminário, mas de desafio, ou seja, de confronto. Até desafio bom, porque é isso que também nos vai moldando. Mas a coisa que o seminário tem assim, muito diferente depois da nossa vida habitual, depois até se calhar da nossa vida como padres, mas nós somos padres diocesanos e a coisa pode não sempre funcionar muito em comunidade, não é? E no seminário isso é um traço essencial. O seminário é uma comunidade. As pessoas às vezes perguntam, o seminário é o quê? A escola dos padres? Não é bem a escola, é porque aquilo é mais uma casa, não é? Sim. Também tem a dimensão de escola. De uma capoeira só com galos. Que dá para o torto às vezes. Dá para o torto. Mas somos uma comunidade, gente, lá está, como dizíamos, não é? Muito diferente, que vem de muito lado, vem de muitas experiências de vida, mais velhos e mais novos, e ali temos de viver todos em conjunto. Temos todos de nos articular, aprender a conhecermos o espaço do outro, não é? E viver este caminho em conjunto.
isso é muito desafiante e por vezes difícil, não vamos esconder, não é? A vida comunitária é uma vida que traz dificuldades, não é? Porque lá está, porque eu para respeitar o espaço do outro e para fazer bem ao outro às vezes tenho de renunciar a mim próprio, isso faz bem, mas é difícil, não é? E assim alguma coisa, assim, de facto, que bom. Que bom. Do seminário? Sim. Eu não tenho saudades de nada, mas pronto. Saudades de tempo de seminário, assim, de alguma coisa, seria o quê? Eu gostava muito da rotina de seminário. Ou seja, o seminário oferece uma rotina arrumada e eu sou muito desarrumado. Eu sou muito preguiçoso e muito desorganizado. E portanto, fazia-te bem ter essa... Faz-me bem isso é assim um suporte bom, não é? Especialmente na parte da oração, porque no seminário, lá está, mesmo a oração é comunitária, a oração sim, mais fundamental. Se alguma coisa que é de ser saudades, é essa oração, exatamente, oração comum e comunitária, não é? E variada, ou seja, nós usamos o ofício divino, como a celebração da missa, como depois temos as coleções, os retiros, e servimos também em outros lugares comunitários de celebração. Por isso, de facto, porque a oração cria de facto uma comunidade, ou seja, ajuda-nos a louvar o mesmo Deus, como um único corpo, não é? Exatamente, sim. Como uma unidade. Sim, mas a oração é muito importante, e depois estrutura a relação com Deus. Não sei se é uma coisa muito vaga, mas ter também assim uma rotina, uma linha, um compromisso que se assume, não é? Mesmo quando é árido, mesmo quando é difícil, mas às 8h30 não, porque isso é só nos domingos e assim dias de feriados. Às 8h30 laudos, normalmente é um bocadinho antes. Às 7h15 laudos, como era nos Olivais, não é? Pronto, estamos ali para louvar a Deus e para começar mais um dia como importa, começá-lo, não é? Olha, deixa-me fazer-te uma provocação. Saiu agora nestes dias, acho que foi na semana passada, no final da semana passada, o relatório das dioceses portuguesas para o Sínodo Universal deste 21-23, e saiu assim algumas, assim, a síntese, né, das conclusões, e como nós sabemos, o objetivo deste sínodo é que a Igreja reconheça os dons e os desafios para ser uma Igreja com este método da sinodalidade. Temos um olhar, temos um caminhar conjunto, cada um no seu papel, cada um no seu lugar, mas onde todos possam encontrar esse lugar, ser acolhidos e olharem para o mesmo Senhor e vivermos isso também como uma meta, mas como um estilo de vida comunitária. E pronto, então houve esse estilo de vida comunitária, de oração, de reflexão, de olhar, de ver como é que a Igreja podia funcionar nessa lógica da participação, da comunhão, da missão. E pronto, depois saíram assim algumas conclusões que depois são mandadas para Roma, que depois vão ser sintetizadas num instrumento de trabalho. Depois os padres sinodais, ou seja, os delegados para participarem mesmo em a representação da Igreja toda, hão de discutir, hão de conversar a partir deste instrumento de trabalho. O sínodo será sempre um conselho, um anúncio, né? Ao Santo Padre, para depois o Santo Padre poder propor como pastor, né, a partir daquilo que é a percepção, como costumo dizer sempre na brincadeira, não, de uma forma ligeira, não é? Se de repente vierem aqui as nossas catequistas a dizer ao Senhor Padre, nós estamos todos de acordo, vamos ensinar o Buda no primeiro ano e o Maomé no segundo. E eu fico, olha, ainda bem que estão todas de acordo, não é na catequese da paróquia da Igreja Católica. Ponto, não há problema nenhum, estão todas de acordo, ainda bem que eu percebo qual é que é a vossa perspectiva, não podem estar aqui nessa missão, mas sim, com certeza, vamos falar, se calhar, aos adultos, num contexto assim mais interreligioso, porque temos aqui estes desafios aqui na paróquia. Agora, não é uma opinião do género, nós decidimos que agora a catequese vai ser sobre o Buda e por isso vocês têm que aceitar. A lógica é sempre, esta é a nossa percepção, por isso conto com isto quando surgir. Mas pronto, mas isso é mais ou menos essas as sínteses. Havemos de ter, com certeza absoluta, um episódio mais detalhado para apresentar estas coisas, mas não resisto a uma provocaçãozinha quando li. Vamos a ela. Foi uma das, isto é assim, já agora, isto é a síntese nacional. Nacional significa, são 22 dioceses. Não sei se a das Forças Armadas também participou ou não, mas faz parte das dioceses de Portugal, e por isso, e são milhares de paróquias e de comunidades, por isso isto não espelha nem a paróquia de Cascais, nem porventura a diocese de Lisboa, não faço a mínima ideia. Por isso não é só mesmo uma provocação, mas fala sobre a formação dos padres, e tu acabaste de ser formado, agora vais continuar esse caminho, né, pela vida, né? Mas diz lá no ponto número 10, fui eu que escrevi os nomes, né? Que diz, uma igreja que não fomenta os níveis aceitáveis de formação dos vários agentes de pastoral, com destaque para os sacerdotes. Ou seja, a igreja
que não fomenta, ou seja, não cria, não proporciona, não se preocupa de uma forma muito fundamental, não é? Os níveis aceitáveis na formação. Destaque para os sacerdotes que apresentam uma formação deficiente, quer para lidar com os problemas humanos da vida contemporânea, quer para trabalhar com os leigos, que exigem um trabalho de equipa. Pronto, não vou dizer mais nada destas coisas, mas estas duas coisas, uma igreja que não fomenta esta formação aceitável. Nem sequer não é boa. Quer dizer que a formação dos padres, genericamente, segundo a igreja portuguesa, ou segundo os grupos que se reuniram olham para os padres e para os outros agentes de pastoral e dizem: estes senhores isto não estão formados ou não estão bem formados para lidar com os leigos, para lidar com as outras pessoas, ou seja, para lidar em espírito de equipa, não é? E para saberem ver e saberem situar-se e para saberem viver neste mundo contemporâneo. Tu não eras padre, por isso não diz nada em relação a ti, mas diz em relação a mim. Mas no seminário tu vês esta formação de estar bem com a nossa sociedade, ou seja, saber perceber os desafios, os problemas, as coisas boas, e estimula-se este trabalho em equipa, este cuidado com os outros. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que uma coisa boa dessa crítica é que ao menos não é aquela conversa de é preciso tantos anos para dizer missa, não é? Porque às vezes eu, quando dizia no seminário, no mínimo 7 anos, ou às vezes mais, mas é preciso assim tanto tempo para saber dizer a missa. Pois, ao menos agora, essa percepção de que a formação de um padre é uma formação que tem a ver com a vida toda, não é? Tem a ver com todas as dimensões. É uma coisa boa, é uma coisa que as pessoas vão percebendo e vão exigindo dos padres. Isso é bom, não é? Isso é positivo, no certo sentido, que os padres sejam formados para lidar com muitas outras coisas para além, enfim, o ler o missal, porque isso não é preciso muita formação. Mas, portanto, isso é uma coisa positiva. Caso essa crítica no sentido dessa exigência, dessa expectativa da formação sacerdotal, não seja uma coisa medíocre. E depois, com certeza, que eu também não vou estar a fazer, quer dizer, não quero estar a fazer uma defesa intransigente da não, tu não estás a isto é uma provocação. Isso é uma provocação. Tendo em conta o Seminário dos Olivais, que isto não é uma crítica ao Seminário dos Olivais. Sim, eu sei, pois é isso, até é nacional. Isto é um anúncio, assim, uma perspectiva de ver, mas eu na minha vida concreta, não é, no meu vida do seminário, vejo e percebo esses sinais, esse cuidado de trabalho com os outros, valorização dos outros, cada um com o seu papel, cada um com o seu carisma, que é o mesmo espírito, e vejo-me também atento e próximo às realidades humanas. Eu, por exemplo, o nosso ritmo de vida, às vezes, estou a falar de mim, também potenciado pela pandemia, há tempo que não vou ao cinema, há tempo que não vou ao teatro, não é? Há tempo que não vou beber um copo com os amigos. Não que seja isso o suprassumo mas o que isso às vezes pode significar de estar perto, de facto, do modo de pensar, ou pelo menos daquilo que as pessoas todas levam. Sim. Eu vou a um sítio qualquer e está toda a gente a falar da notícia que apareceu na televisão da desgraça em Salvaterra de Magos de Cima, que não existe, acho eu. Mas pronto, e toda a gente fala sobre isso, por isso nós também precisamos de saber, entre aspas, não é? Precisamos de perceber o que é que as pessoas vivem, o que é que as pessoas absorvem. Estou a ser um bocadinho simplista, não é? Mas nós precisamos de ter lugares para estar perto das pessoas para dizer, por amor de Deus, deixem lá de olhar para isso e olhem para aqui que é muito melhor. Não vejam esse problema que não é assim tão mas é preciso para isso sabermos conhecer as realidades humanas. Sim, não, isso eu acho que enriquecermos com estes desafios também. Claro, quer dizer, parece-me que obviamente a formação do seminário, pela exigência, lá está, estamos a falar, não é? Aquilo que é necessário formar num padre, é sempre uma formação que tem deficiência, que tem pontos fracos e está sempre à procura de ser melhorada. Mas eu acho que verdadeiramente acho que se dá, pelo menos a minha experiência, é aquilo que eu posso falar, não é? Que se tem dado cada vez mais importância à formação dos homens padres, não é? E homens que estejam também atentos à realidade do mundo, mas lá está, aquilo que às vezes me faz pena é que se torna as coisas depois muito mundanas, muito ao nível do mundo. Quer dizer, que se espera de um padre simplesmente um homem, um especialista, mas nesse nível horizontal. Quando o padre conhece o mundo, mas aquilo que tem para apresentar é Jesus Cristo. É uma proposta, de facto, radical e muitas vezes diferente, e muitas vezes até contracorrente, não é? E, portanto,
esse é o centro da vida do padre, esse é o coração. Depois tudo o resto está ao serviço disso. E é importante que esteja ao serviço disso. E, portanto, é importante, diz-se muitas vezes aqui em Lisboa, eu já não sei de quem é esta frase, não sei se é do Padre Armando Duarte, já não sei, mas que o padre deve ter numa mão a Bíblia e noutra o jornal, não é? Um bocado essa ideia de que o jornal, para conhecer o coração dos homens, as suas preocupações, as suas inquietações, aquilo que passa no mundo, mas a Bíblia para propor isso à humanidade. Agora, claro, Agora tinha que mudar, este senhor padre, por acaso é meu padrinho de crisma, esse que tu falaste, mas esse já está muito atrasado, então agora temos o telemóvel. Agora já no jornal já ninguém lê o jornal. Temos uma app com as notícias. Exatamente. E uma app com as orações. Pronto, exatamente, as duas, dois telemóveis. Sim. É o mesmo telemóvel, temos é que ter assim um duplo ecrã dividido, né, para ver as coisas todas. Mas pronto, mas acho que, claro, há sempre a melhorar nisso, quer dizer, o compreender o coração dos homens, mas também é preciso perceber que os padres também são homens, né? Também vêm do mundo, também os padres antes de serem padres são leigos, e portanto isso também tem a ver com a personalidade de cada um e com a sua estrutura humana. O saber trabalhar em equipa e tudo isso são dimensões. O meu primeiro retiro, tu ontem disseste que eu te preguei um retiro. É verdade. Foi? O primeiro de seminário? O primeiro de seminário 2016, em Caparido. O meu primeiro retiro de seminário foi pregado pelo Padre Raul. Uhum. Foi o meu antecessor aqui na paróquia, onde teve quase 40 anos. E por isso eu conheci o Padre Raul quando eu tinha 17 anos. E foi engraçado, como nós éramos dois irmãos no seminário, ele, não sei porquê, ou se calhar também por amizade lá dos outros padres de seminário, sempre nos reconheceu. Uhum. E por isso sempre pôde ativar a amizade e o cuidado connosco, eu e o meu irmão. Por isso, eu quando depois, passado não sei quantos anos, o vi, eu falei com ele sabia perfeitamente quem eu era e gostava muito de mim naturalmente, e por causa desse primeiro retiro de seminário. Eu lembro-me, tão marcante que foram 3 dias, e ele falou de ser homem, ser cristão e ser padre. Uhum. E era assim as três ideias. Éramos seminário menor, éramos mais novos, mas a lógica de isto tudo é um só. Sim. Não é? E por isso não podemos ser padres se a nossa humanidade, se a nossa delicadeza, se a nossa formação afetiva, a nossa maturidade humana está completamente assim, de rastros. Não é? Também não podemos ser padres se não somos cristãos, se não somos irmãos na fé, não é? Como dizia o Santo Agostinho, não é? Convosco sou cristão, para vós sou bispo. Por isso se nós não rezamos, se nós não temos piedade, se nós não temos uma relação viva com Jesus, se nós não pertencemos a uma comunidade, a uma igreja, somos padres de quê? Não é? Pronto, então foi desde o princípio também essa imagem que tu estavas a querer reforçar. Mas eu acho que hoje em dia se dá muita atenção também a essa questão da maturidade que estava a dizer, não é? Maturidade humana, maturidade afetiva, maturidade sexual. Essa é uma dimensão que está muito presente na formação de hoje. Lá está, pronto. Com muitas valências, uma valência mais espiritual, mas até mais humana, mais até psicológica, não é? O auxílio que a vida comunitária era tão importante. Exatamente, mas esse é o ponto. Na vida comunitária isto joga-se tudo, não é? Temos que respirar, temos que compreender, temos que perdoar, temos que recomeçar. E isso é maturidade, Sim. Não é? Temos que viver com pessoas que se calhar não são do nosso, eu costumo dizer na brincadeira, dos meus melhores amigos, eu não posso ser os melhores, mas pronto, da qualidade de melhores amigos, vi-los no seminário. E nem todos eu convido para beber uma cerveja. Ou seja, não são os amigalhaços. Sim. Ou seja, não são aqueles que vamos falar do mesmo clube, ou que vamos ter a mesma perspectiva, ou gostamos dos mesmos horários para descansar, ou os mesmos sítios para ir. Ou seja, são amigos à séria, mas não são amigalhaços. Alguns também são amigalhaços. Mas uma profundidade. Sim, o tipo e a qualidade de relação que a gente consegue construir nessa vida comunitária é muito para lá do humano. Muito para lá. Já para terminar esta parte, lembrei-me agora da história de um pequenininho, 2 pequenininhos que vão à missa e que um fez anos, então convidou o outro amiguinho para ir à festa de anos. E os outros amigos todos da escola a perguntarem naturalmente, mas quem é que é este que nós não conhecemos? Ou seja, não está na nossa escola, até porque eles são de idades diferentes. E o miúdo, um caganito, né, com 7 ou 8 anos, a responder aos amigos naturalmente, a dizer, este é um amigo que Jesus me deu. Uau! Com aquela lógica de eu conheço este da igreja, ou seja, somos amigalhaços da missa, ou seja, vamos fazer os dois o ofertório juntos, vamos correr a seguir à missa, estamos ali no jardim e gostamos imenso um do outro. De quê? Da missa. Este é um amigo que Jesus me deu. Eu fiquei, uau. Isso é muito bom. Nós aqui a fazer grandes teologias e os pequenininhos, mais uma vez. Né? É que sabem a mensagem do Rei. Por isso o seminário naturalmente também nos pode ajudar e pode fomentar essa qualidade de relações humanas que também são muito exigíveis. Sim, é verdade.
E ver nisso uma. Eu já estou a fazer desnega. Ver nisso exatamente uma escolha de Deus é muito bonito. Eu lembro que tenho assim uma imagem de uma missa, já não sei, era de um apóstolo, em que se cantava aquele salmo: a sua mensagem estendeu-se a toda a terra. E eu lembro de estar a ouvir isto e estar a olhar para o lado e ver gente de todo o lado, né? Gente de todo o país, gente de outros países, de São Tomé, de Cabo Verde, da Índia, e olhar e ver, de facto, no este mesmo senhor, no mesmo seminário, este mesmo senhor chegou a todo este lado, não é? E convocou-nos todos a estar aqui a fazer este caminho. Nós não nos escolhemos uns aos outros, não interessa. Claro. Foi ele que nos escolheu. Sim, isso também e, portanto, é abraçar isto com todo o coração. Foi também um dos grandes motivos de espanto no seminário, foi: não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi. E perceber que é o mesmo Senhor que me escolhe. Por isso, o mesmo amor que me tem a mim, tem aquele do lado. Também aquele do lado, que eu sou um enganado. Então vamos passar já para a parte final, quase, não é? Não sei se é mais rápido ou mais lento, mas és padre há 2 meses. Explica-me lá, o Sr. Patriarca nomeou-te... O Sr. Patriarca nomeou-me para ser vigário paroquial de 2 paróquias, portanto a paróquia de Algés e a paróquia da Cruz Quebrada, que tem o mesmo pároco, portanto é a mesma equipa pastoral, e que tem ainda um outro padre também a colaborar, um senhor padre indiano, e portanto somos estes 3 padres ao serviço destas paróquias. Vida boa, sim. E isso é bom porque essa questão da vida comunitária, que é tão boa no seminário, acho que também se consegue manter um pouco mais. Eu também fui padre em Algés. Fui padre em Algés, fui coadjutor também, fui vigário paroquial do senhor padre Daniel, que hoje é bispo auxiliar. E depois vivia lá também na residência paroquial o padre Rui Silva, que era assistente nacional dos escoteiros, e é meu colega de seminário de sempre, ou seja, é um ano mais avançado do que eu de seminário, e faz anos num dia antes de mim, por isso também, mesmo no verão, também somos próximos e vivemos essa proximidade. E depois havia um senhor padre angolano, o padre António, que estava cá a estudar, e por isso colaborava sobretudo ao fim de semana. Então aquilo era engraçado, vivíamos 4 padres na mesma casa, não para a paróquia propriamente dita, não é? Mas vivíamos esse espírito de comunidade e de fraternidade sacerdotal, com muita liberdade, porque cada um depois tinha os seus serviços, mas também foi muito importante. Eu vim de padre de seminário, onde vivíamos de facto em comunidade, os 3 padres da equipa formadora, mais os seminaristas. Depois fui para Algés, éramos 4 padres, não é? Viver na mesma casa, e foi muito bom. Depois vim aqui para Cascais, a viver na mesma casa durante uns tempos fui só eu, depois também estava muito sozinho, tive lá mais gente. Agora já somos os 2 a viver na mesma casa. Isso é muito bom. Então vais para Algés, onde eu também estive há 15 anos atrás. Fui para lá em 2007. Sim, fiquei muito contente. Fiquei. Algés é um sítio... Enfim, Algés e Miraflores, porque a paróquia é Algés, né? A igreja paroquial em Algés, mas depois Miraflores também tem uma igreja, que é muito recente. Já tinha ali uma comunidade formada e agora com uma igreja. E é engraçado, também são 2 sítios que se vê que são muito diferentes, não é? Portanto, é uma realidade muito diversificada e muito desafiante. Sim. E depois tens o da Fundo e Cruz Quebrada, exatamente, ainda é mais outra coisa, exatamente, ainda é outra coisa totalmente diferente. É mais pequenininho no bom sentido, ainda é mais familiar. Sim, familiar. Vais conhecer os nomes rapidamente de todas as pessoas, de aqueles restaurantes, da farmácia, até eu, que era só de Algés, na altura que Cruz Quebrada era outra paróquia, mas era outra equipa de padres, era outro padre. Mas até eu que era da paróquia vizinha, aquilo também já começava a ser muito, muito próximo, muito familiar. Então, e o Sr. Patriarca disse-te alguma coisa? Assim vais para ali e eu gostava que... O Sr. Patriarca disse-me, vais ficar muito bem. E eu concordei, achei que sim. Porque... O Sr. Patriarca no final do ano disse-me, desculpa lá que eu tive que meter lá. Estou a brincar. Não, mas vou cheio de convicção. Eu não conhecia muito bem, agora já tenho falado algumas vezes com o padre António, com o pároco, e também com o padre Rajés. Por acaso o padre Rajés ainda encontrei, que é o tal padre indiano, ainda encontrei na universidade, na Católica, em Teologia, tivemos uma outra cadeira juntos. E depois também tenho a ajuda do padre Miguel, que é, portanto, eu vou no fundo para o lugar do padre Miguel Vasconcelos, que é também ali capelão da Universidade Católica, e que portanto agora fica mais a tempo inteiro nisso. Então vais ficar no quarto que era dele. Sim, exatamente. Vais ficar no quarto que era meu. Exatamente. No quarto e no gabinete. E pronto, e portanto tenho tido essa ajuda dos padres todos para ir um bocadinho compreendendo a paróquia, aquilo que me espera. Agora, claro, isto também
não dá para projetar a 100% e não é suposto, não é? É suposto conhecer a realidade na realidade em si e, portanto, eu nisso também acho que estou tranquilo. Sim, quando eu vim aqui para Cascais, o Sr. Patriarca chamou-me lá ao gabinete dele, a casa dele, e assim, a coisa que eu me lembro melhor, assim, chavão, se eu não vou contar a conversa, foi quero que vás visitar as famílias. Foi assim o elan, o tom, não é? Ele ficou, eu, com certeza. E foi, nunca digo que não a qualquer convite que me fazem, não é? Para tudo e mais alguma coisa, não é? Mas se calhar o Patriarca não te disse assim de uma forma tão deliberada ou tão clara na conversa de nomeação, mas na tua ordenação sacerdotal ele aproveitou para sublinhar o Evangelho e dar-vos assim umas conversas. Eu assim retive, se calhar depois podes explicar melhor, houve assim duas ideias-chave, foi a alegria e a paz. Sim. Por causa também das Jornadas Mundiais da Juventude, que vai ser no final do teu primeiro ano, por isso vai ser assim uma coisa, não vais ter férias em agosto, pelo menos, ou em julho também não, por isso vais ter um primeiro ano sem direito a muitas férias, mas depois essa paz, ele por acaso até dá o tom, não é, de algumas perturbações e tribulações, e nós estamos também neste ambiente assim de uma certa catarse, de um certo reconhecimento para depois pacificar, não é, as relações e a história e a alma, nomeadamente com alguns crimes cometidos por membros ligados e por instituições, não é, de igreja, e por isso o Sr. Patriarca também já sabia isso, e julgo também que foi com esse tom, além de depois todas as outras perturbações humanas que existem, não é, que diz que os padres deviam ser portadores da paz. Sim, o Evangelho do Domingo da Nossa Ordenação, o Evangelho em que Jesus envia aqueles 72 discípulos. E de facto, essas duas notas estão muito presentes no Evangelho. Por um lado, porque Jesus lhes diz que quando entrem em alguma casa, digam paz a esta casa. Portanto, a nota de que os discípulos são portadores de paz, e depois também que os discípulos regressam a Jesus cheios de alegria. Sim. Mas paz não é pasmaceira. Sim, é uma paz, é a paz verdadeira, não é? A paz dos cristãos. Porque isso é muito interessante em Jesus. Jesus, ao mesmo tempo que é o príncipe da paz e que diz eu dou-vos a minha paz, Jesus também noutra passagem diz eu não vim trazer a paz, vim trazer a divisão. Isso é uma coisa que nos causa um espanto. Mas porque a paz de Jesus, de facto, é isso. Não é pasmaceira, não é simplesmente aquela paz podre de uma convivência sem ser pancada. Sim, eu não percebo nada de Bíblia nem de hebraico. Ontem estivemos com a nossa professora, com a tua professora de hebraico, ela não me deu hebraico. Sim, sim. Mas por isso ela não me deu hebraico, eu não aprendi nada com ela. Mas, que é também a irmã do Sagrado Coração de Maria. Exatamente. Mas shalom, que é a palavra com certeza que Jesus usou, ou uma coisa parecida com os discípulos, quer dizer muito aquela harmonia de vida, aquele equilíbrio de vida, ou seja, tudo no sítio certo. Sim. Tudo no sítio certo. E de facto, tudo no sítio certo às vezes significa não nos acomodarmos, não é? Exatamente. E pomos a caminho contra no sentido, mas sermos fortes, não é? Mas sermos portadores de paz, e uma paz duradoura, uma paz verdadeira, uma paz a verdadeira liberdade, não é? Isso é um tema também que me interessa. Quer dizer, Jesus vem trazer uma liberdade interior, uma liberdade de espírito, que está a liberdade dos filhos de Deus, mas que às vezes, quer dizer, até Jesus, quando está a ser crucificado, é inteiramente livre, não é? Isso é que dá paz e isso é que dá felicidade. Portanto, a liberdade de termos uma adesão total à vontade do Pai, não é? E isso é uma entrega, um abandono que nos alivia, não é? E portanto, o padre é um homem de paz. O padre de facto não vem trazer perturbação, não vem carregar as vidas, vem trazer aquele fardo leve de Jesus, não é? Que é a vida segundo o Espírito, que é a vida que importa. E portanto, libertar-nos das amarras, das escravidões com que nos enlaçamos e sermos totalmente livres para Deus. Isso é muito interessante. A mensagem do Evangelho aponta para isso, mesmo que depois, exteriormente, até possa haver perseguições e martírios, não é? Como em algumas partes da Igreja, e também hoje em dia, alguns capítulos da história da Igreja. Mas a paz verdadeira é outra coisa, é muito mais profunda. Padre Lourenço, padre há menos de 2 meses e com 1 hora e 3 minutos de conversa. Por isso é uma... Bolas nada. Então, impressionante, não, voa. E não falámos ainda quase nada, tínhamos mais 3 ou 4 tópicos também para falar, quer dizer que a gente há de se cruzar outra vez, mas eu não queria deixar de acabar aqui esta nossa conversa sem recordar, sugerir, também não sei, mas tu em tempos, quando muito mais novo, mas depois com certeza que esse bichinho sempre ficou, não é? Eu se calhar só descobri este bichinho evangélico já como padre, já como sacerdote e porventura até, não, por acaso não, foi padre novo também, mas já no meu exercício do ministério sacerdotal, ou seja, eu fui desafiado a isto, que era o testemunho
natural, simples, destemido, desassombrado, próximo, o que seja, ou seja, segundo as circunstâncias que me foram colocadas e segundo também a natureza que Nosso Senhor me deu, não é? O testemunho feliz do Evangelho. Quer dizer, eu cada vez mais tenho a experiência e a convicção certa e segura, não é? Racional, inteligível, feliz, que Jesus faz parte do nosso espaço público e privado e diz respeito a todos sem distinção. Tu tiveste um bocadinho essa percepção também, quando eras mais miúdo, nessa lógica da chamada apologética, ou seja, poder defender não no sentido defensivo, mas defender no sentido da apresentação fundamentada, fundamentação segura, com razoabilidade, a verdade do Evangelho, a verdade da pessoa de Jesus. Por isso, mesmo tu, miúdo, inventaste assim uns blogs com textos ou com outras coisas para anunciar a fé nestes meios novos. E sei também que tu agora na tese de licenciatura, mestrado integrado, no meu tempo era licenciatura, mas a tese do final de curso, escolheste também um dos mais famosos, pelo menos no nosso contexto mais contemporâneo, apologetas, que é o Cardeal Newman, ou São. Já é santo, exatamente. Canonizado pelo Papa Francisco. John Henry Newman, não é? Exatamente. Eu fui à canonização dele. Ah, sim? Por acaso, nós íamos a Roma. Nós fomos a Roma, uma organização aqui da paróquia, não sei quanto tempo antes, ainda antes de sabermos que havia, e foi engraçado, mais ou menos. Nós tínhamos antes uma semana, mas depois, por alguma razão, decidimos adiar uma semana. Então, na semana em que tínhamos pré-programado, foi quando o Dom Tolentino foi feito cardeal. Já não fomos a Roma nessa altura. Na semana a seguir, foi a canonização do Cardeal Newman, foi espetacular. Por isso, mas pronto. Mas então, só para terminar, dá assim um traço que eu acho que pode marcar também o teu e a nossa contemporaneidade de serviço na Igreja, de podermos dar as razões da nossa fé. E mesmo que seja logo, temos que redescobri-las, não é, por assim dizer. Há aqui alguns mitos tão desfundamentados, algumas coisinhas estão atrás da orelha de tantos dos nossos cristãos, e há até uma vivência se calhar tão mais marcada pelo sentimento, que não é mal nenhum, não é? Do que pela inteligência e pela missão, aquela coisa dos respeitos humanos. Não, cada um acredita no que quer, cada um come o que quer, cada um tem a sua verdade, e isso há de ter qualquer coisa também de fundos de verdade e de bondade, essas ideias que estão por trás dessas afirmações falsas, não é? Mas o que é isto do anúncio do Evangelho ou do anúncio da fé? Diz-me só a partir da tua tese, dos teus estudos, uma coisa qualquer que possa marcar também o teu e o nosso ministério atual. Muito bem, eu acho que isso é uma coisa que eu dou de valor. Eu desconfio um bocado quando se contrapõe muito a fé com a razão. Né? Diz, a fé, a razão é uma coisa, lá nós estudamos e tal, e depois a fé é outra dinâmica, nada a ver. Não, eu acho que a fé toma toda a nossa vida. Né? A fé também nos faz pessoas mais unas, e, portanto, não nos parte ao meio. Sim. E nesse sentido, eu acho que Deus também convoca a nossa inteligência e a nossa razão. Eu sempre gostei disso, sempre gostei desse apelo da razão. E também cresci muito na fé e até na vocação. O motor sempre foi muita dúvida, porque a dúvida põe-nos à procura de resposta, portanto, põe-nos a caminho. Não é? Mas uma dúvida sincera, uma dúvida de busca, uma dúvida de interrogação. Quando a dúvida só serve para pôr um muro, para eu defender-me no lugar onde estou, não é? Que às vezes é o que acontece, não é? Como não percebo, então não acredito. Uma arma de arremesso. Como não percebo, então não aceito. Não aceito porque se não é perceptível, como eu não percebo, não é perceptível, então é mentira. Sim, pois. Então tu não percebes e estás a dizer que é mentira? Não, tu tens que perceber para depois dizeres que aquilo é mentira. Tens que saber o que é que aquilo é para depois teres um juízo, não é? Mas as pessoas às vezes, essas dúvidas conceituosas e preconceituosas não são nada saudáveis. Essas são ótimas. Sim, porque estas são as que constroem, não é? Eu acho que a fé... Pronto, a fé tem a ver com uma busca da verdade também, não é? No nível mais humano, depois nós percebemos que a verdade é Deus, e depois percebemos que Deus também tem um rosto e veio a este mundo e tem um rosto e um nome, e é Jesus Cristo, mas o nível comum a todos os homens é a busca pela verdade, porque é aquilo que todos nós percebemos que racionalmente queremos, não é? E desejamos, e somos capazes de ter esse horizonte. E portanto, eu acho que isso faz sentido e que isso nos conduz para Cristo, e nós devemos ter essa confiança. E portanto, eu sempre quis perceber a fé no sentido certo, ou seja, é como dizíamos, a fé é uma coisa que se vai compreendendo, mas é uma coisa que nunca se tem uma inteligência total sobre ela, porque é uma coisa que nos supera. Né? E seria uma infantilidade achar que a fé é uma coisa que eu ponho no bolso Sim. e que eu tenho num livrinho e que eu percebo tudo. A fé abre-nos ao mistério de Deus, que nos supera infinitamente. Mas de qualquer forma, também convoca a nossa inteligência a um salto maior, que é o salto da fé. Sim. E portanto, isso sempre tive interesse nisso.
Depois em miúdo isso traduzia-se, como dizia, nesses blogs que eu escrevia, um bocado apologética é isso, né? A defesa da razoabilidade da fé. Mas depois fui percebendo cada vez mais, agora o que eu dizia também, que é defender a razoabilidade da fé significa ver isto é um caminho que faz sentido, mas para dar um salto maior, não é? Para dar um salto maior, para não ficarmos só por esse nível. E explica-me lá como é que surge a figura e os ensinos, ou o que seja, do Cardeal Newman. Bom, eu portanto, quando tive de escolher uma área para a tese, eu tive logo interesse em aprofundar esta coisa da teologia, que se chama teologia fundamental. Sim. Portanto, antes da teologia dogmática, quer dizer, antes de nós estudarmos os artigos do credo, digamos assim, portanto, creio em Jesus Cristo, o que é que isso significa, o homem e Deus, esse articulado dogmático. Antes disso, então, mas há a fé, o que é isso da fé, não é? Esses pontos, esse preâmbulo da fé, da revelação, todos esses conceitos. E portanto, eu sempre tive muito interesse nisto. Esta nota biográfica explica. Depois tinha muita dificuldade em perceber como é que eu ia concretizar, em que autor é que ia estudar. E de facto depois cruzei-me, já tinha ouvido falar do Cardeal Newman, mas cruzei mais a sério com a sua figura. E o Cardeal Newman, o que é muito interessante nele é que se vê claramente que há um percurso intelectual, portanto, há uma proposta, digamos assim, intelectual racional, há livros que ele escreve, mas isso está muito entrelaçado com a sua vida. Portanto, o percurso é o mesmo, não é? A coerência total de vida e de busca intelectual. Tanto é que... Sim, esse é o grande desafio. Já não, continua. Mas uma das coisas que me fascina no Cardeal Newman é a liberdade enorme. Sim. Ou seja, eu estou a fazer este caminho e vou por onde este caminho me levar. Exatamente. Ou seja, não estou a fazer este caminho para ficar na mesma, ou seja, para ir buscar justificações para defender onde só eu estou. Para me reforçar, e por isso aquilo que não foi contrário àquilo que é a minha percepção vou deixar de lado. Não, estou a fazer caminho e depois vou corresponder na minha vida, mesmo que isso me custe horrores. E custou. Sim. E custou muito, porque o Cardeal Newman, para quem não conhece, o Cardeal Newman é um santo inglês, portanto nasceu na Inglaterra anglicana, século XIX. Foi beatificado em Inglaterra pelo Papa Bento XVI. Foi a primeira vez que o Papa foi à Inglaterra. Sim. No ano em que veio cá a Portugal também, no final do ano em que veio cá a Portugal. Fecha parênteses. Sim. Mas portanto chegou a ser ordenado sacerdote anglicano e portanto era uma figura também intelectualmente notável. Sim. E apreciado. Depois fundou, quer dizer, esteve nos inícios de um movimento chamado Movimento Oxford, que era um movimento que tinha muito esta ideia de trazer o cristianismo à sua verdade mais pura, não é? Um bocado a coisa dos padres da igreja, como é que o cristianismo foi entendido, e depois no fundo depurar as corrupções ao longo dos séculos. E ele achava que isso podia ser uma confirmação do seu anglicanismo, mas depois foi percebendo que se estava a aproximar. Ele dizia, acho que tu sabes melhor do que eu, estudaste melhor do que eu já só leio com interesse, mas aquela ideia aristotélica que no meio é que está a virtude. Os anglicanos eram ali um bocadinho, nem eram os católicos, nem eram os protestantes. Exatamente. Por isso, de certeza absoluta que no meio é que está a virtude, nós não queremos exagerar. Exatamente. E ele depois percebeu exatamente o contrário. O meio, neste caso da fé, era de não ter... de não responder, de não corresponder. Por isso, ele dizia, não. Em termos de fé, não é o meio que está a virtude, no fundamento é que está a virtude. Não é? Sim. Ele subscrevia uma coisa que é a teoria dos ramos, no fundo, que acha... Portanto, o protestantismo, assim, como conhecia, assim, mais radical, ele percebeu que não lhe parecia o caminho da igreja, não é? A pertença à igreja era uma coisa fundamental desde sempre. Mas depois ele achava que havia ramos da igreja. Portanto, havia o ramo mais oriental, havia o ramo romano, e havia, de facto, o ramo anglicano da Igreja de Inglaterra, que era a síntese, porque o ramo romano já tinha muita coisa, muita idolatria, muito papismo, coisas que não pertenciam. Sim, para ele, sim. E, portanto, o anglicanismo, de facto, fornecia ali, era um ramo da Igreja verdadeira e era um ramo mais, teologicamente, digamos, mais acertado. Depois ao tentar descobrir as raízes disso, percebeu que não, e depois converteu-se com muito prejuízo para a sua vida pessoal, porque todos os círculos deles eram anglicanos, não é? Sim. E depois... ilustres. E tudo, o catolicismo, especialmente na Inglaterra daquele tempo, era tido um bocado como uma religião pobre do ponto de vista também intelectual, de gente simples. E, portanto, ele perdeu um bocado essas amizades. E depois também não foi bem aceito logo pelos católicos. Com desconfiança também. Portanto, não se encontrou. Então, quem é que é este que vem lá daquela... Tão importante do outro lado, tipo São Paulo, não é? Então, exatamente. Este aqui é o perseguidor, não pode... Dizia aquilo, agora está aqui. Mas sim, ele teve de enfrentar essas dificuldades, mas
Mas pronto, hoje reconhecemos o valor. Exatamente. Fiel, e ele tem um poema muito bonito, que é aquele que nós traduzimos como Luz Terna e Suave, que é um texto lindíssimo. E há uma passagem que eu gosto muito, que nós em português... Mas o poema é mesmo de completo ou é inspirado? Este hino da liturgia... Foi uma viagem que ele fez. Eu tentei procurar e vi alguns poemas, mas não é bem igual. É que é uma adaptação, sim. A tradução... Sim. Mas eu comecei a ter encanto por o Cardeal Newman exatamente por me terem dito que aquele hino das completas, sim, na quinta-feira, Luz Terna Suave no meio da noite, leva mais longe. Leva-me mais longe. Aqui os nossos cantores gostam de pôr do leva-nos, mas aquilo é uma oração pessoal, coisa é pessoal. uma oração interior, né? Mas tem não tenho aqui um verso permanente. Que não está em português, nós não traduzimos bem, já nem sei como é que traduzimos, mas no fundo o que ele pede é: eu não peço para ver o horizonte distante, o que eu peço para ver é o passo seguinte. Que é uma coisa que eu acho lindíssima, que é no caminho da fé há muita coisa que é escura, mas nós pedimos a Deus a luz para o passo seguinte que temos de dar, e o resto a gente confia nele. Claro. Portanto, cada passo é um passo. Jesus diz: a cada dia basta a sua preocupação, não é? E ele no seu percurso, ok, eu posso não perceber mais nada, mas eu agora já percebi isto, já percebi que Deus me chama a dar este passo, então eu vou dar. E foi passo a passo, não é? Mas há esta consciência do caminho. Leva-me mais longe. Não tenho aqui morada permanente. Leva-me mais longe. Muito bem, então leva-me mais longe, mas não agora. Está bem? Havemos, se calhar, conversar um episódio muito... Eu acho, tenho um fascínio também em particular pelo Cardeal Newman, e havemos de conversar, se calhar, melhor sobre ele. Não sei se para finalizar a nossa conversa, se queres sugerir, por exemplo, até sugerir-me a mim. Eu tenho ali mas uma biografia do Cardeal Newman, tenho assim alguns textos também que fui encomendando de fora. Assim, alguma coisa que queiras, não sei, sugerir, não necessariamente do Cardeal Newman, mas de uma coisa qualquer assim das nossas conversas para mas já agora vou começar pelo Cardeal Newman. Boa, então sugere aí. Bem, o livro da minha dissertação, que é um livro que se chama Gramática do Assentimento, mas é um livro um bocadinho mais complexo. Eu acho que aquele livro... tenho aí esse. Também tem esse. O livro mais interessante do Cardeal Newman, e é assim, o mais conhecido, é um bocado a sua autobiografia, que chama-se Apologia para a Vita Sua, portanto, a apologia da sua vida ou defesa da sua vida. No fundo, em que ele vai narrar... E este livro é muito interessante porque este livro só está em inglês, em espanhol, em francês, está em português também. Já está traduzido em todas as línguas. Portanto, e, portanto, a apologia é um livro em que se nota claramente esta coisa de que há uma busca de verdade, há uma busca de Deus e há uma vida que corresponde a isso. E, portanto, ele vai explicando o porquê, não é? De ter tomado certas decisões, o porquê que foi se encaminhando por ali na sua busca por Deus. Portanto, esse livro vale a pena de ler, dá para conhecer a biografia do Cardeal Newman e o pensamento do Cardeal Newman ao mesmo tempo, escrito pelo próprio. Portanto, esse é um livro que eu aconselho. Mas depois, pronto, livros. Há muitos livros que foram sendo importantes na minha vida. Já agora também gostava, já que estamos a falar de um santo. Estamos a acabar de falar de um santo. Exatamente. Eu acho muito importante nós católicos valorizarmos este conhecimento da vida dos santos, porque isso nos ajuda a perceber como esta proposta do Evangelho é uma proposta que toma carne em vidas tão diferentes, não é? E que se torna, e que brilha no mundo. E, portanto, ler biografias de santos é uma coisa que eu aconselho muito. Antes de estar no seminário, eu li uma biografia do beato Pier Giorgio Frassati, que é um beato italiano, também jovem, morreu muito jovem, de uma jornalista italiana, que agora já não me recordo o nome, mas depois vai ficar na descrição. Mas pronto, depois encontra-se. O subtítulo do livro eu acho muito interessante, que é "O amor nunca diz já chega". Foi uma frase que eu assim colei na parede do seminário. O amor nunca diz já chega. Essa coisa de que o amor nos leva mais longe. Pier Giorgio dizia isso? Eu não sei se... Agora não tenho certeza. Ele tinha muito aquela coisa do Quinaltum, que é um bocado esta ideia, não é? Que é... o verso e l'alto. Em verso ao alto. Pronto. O do Quinaltum é do Evangelho, é o... Sim, porque aquilo foi uma das últimas fotografias antes dele morrer, por isso uma das últimas fotografias tiradas dele. Alpinismo. Ele está a fazer alpinismo e ele próprio põe na parte de trás uma descrição, que às vezes... Agora já ninguém põe, mas punhamos a data, por exemplo, o sítio, punhamos as pessoas, que era para depois, passado uns 10 anos, esta fotografia é o quê? Então atrás tinha uma descrição. Exatamente, eu já não lembrava disso. E ele nessa fotografia põe só verso e l'alto, em direção ao alto. Exatamente. Passado poucos meses morreu. Por isso aquela fotografia também tem um bocadinho esse peso, né, de ir em direção ao alto. Pronto, mas é uma vida interessante, porque é uma vida de um jovem, normal, do nosso tempo. Então, temos Cardeal Newman, Pier Giorgio Frassati e Padre Lourenço. Não, mas é bom nós percebermos que somos elos, somos instrumentos, né? Somos sinais de Deus para todos. Olha, que Nosso Senhor continua a abençoar a tua vida e continua também a abençoar a nossa igreja com pastores segundo o seu coração, não é? E que a gente possa continuar este caminho, que é um desafio enorme.
É um desafio enorme no bom sentido. Ou seja, por isso continuarmos e sabermos que a missão é de Cristo e sabermos que a missão já está ganha, já está concluída, por assim dizer, com a morte e com a ressurreição do nosso Senhor, por isso não temos nada que temer, e tudo o que Ele contar, durante o tempo que Ele bem entender, já estamos ao serviço dele. Muito obrigado, Paulo Lourenço, por esta conversa, muito obrigado também por teres podido ajudar também nestes dias, nesta substituição do Padre Mento, e fica prometida já uma conversa aqui sobre este Cardeal Newman, uma das figuras mais espetaculares aqui do nosso século XX da Igreja Portuguesa, não, da Igreja Católica. Sim. Muito obrigado, Paulo Lourenço. Um grande abraço e vamos. Vamos a isso. Muito bem. Desliga.